Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Gente, estava com saudade de vocês aqui. Você sabe que esse podcast ele é direcionado mesmo para trazer testemunhos para você, histórias de pessoas comuns, de pessoas que já passaram por situações difíceis, né, de superação e que hoje voam alto. Gravado e produzido aqui no estúdio RVL. Hoje eu tenho uma convidada super especial. Ela nem sabe tanto assim, o tanto que ela já me inspirou. Ai, que lindo. Nós nos conhecemos, principalmente, né, assim, o contato que eu tive maior com ela foi numa missão lá no norte de Minas e foi uma das melhores experiências da minha vida. E lá foi onde a gente pôde realmente trocar uma ideia, né? E hoje a gente vai falar sobre relacionamento, né, sobre amor próprio, autoestima, sexo antes do casamento, Eita, vai padrões pipocar. repetitivos, tem muita coisa legal. Vou apresentar para vocês essa convidada, pastora Kelly Grife, muito Muito obrigada. prazer estar aqui com você, Lívia. Gente, eu tô um Imagina, pouco rouca. De ontem pra hoje foi assim. de De repente. repente, eu dormi com a janela aberta, Lívia, porque Ah, esquentou a noite. esquentou, E eu verdade. dormi com a janela aberta e não vi, apaguei com É, aquele ventinho gostoso e acordei já rouca. que honra então te receber Mas mesmo é com um essa prazer estar vozinha. aqui com você. E eu acho que eu vou começar contando um pouquinho de mim. A Lívia pediu Aham. isso. Bom, eu vim lá do interior, famosa menina que vem do interior para conquistar a vida na Interior capital. de Minas? No Interior interior, de não, Minas? região do Vale do Aço, Ipatinga, Aham, sim. Ipaba. Se eu falar Ipaba, quase ninguém conhece, mas é de lá Verdade, que eu vim. verdade. É do lado de Ipatinga. E eu vim de uma família, eu digo que não pobre, porque a gente sempre teve de tudo, nunca nos faltou comida, nunca nos faltou roupa, Aham. mas era tudo muito à conta. Uhum. Nunca, por exemplo, se tivesse um iogurte, ia ser sempre daquele mais, Dos mais dos simples. mais simplesinhos. Se tivesse roupa, a maioria eram doadas, Aham. né? Tinham muitas roupas, graças a Deus não nos faltou nada. Comida sempre simples, mas tinha de tudo na mesa. Graças a Meus pais Deus. sempre foram muito guerreiros, trabalhadores, Aham. e sempre nos ensinou a ter esse caráter também de construir, de correr atrás, de nunca Seus pais depender são do outro. cristãos também? Ou Os meus não? pais são cristãos. Minha família é toda tradicional da Aham. presbiteriana e metodista. Então, Ah, eu fui então você criada nesse nasceu num meio, lar nasci cristão mesmo. em lar evangélico. Que legal. E eu falo que tem os desafios, né? Porque tem gente que olha pra mim e fala assim: ah, mas às vezes falar de alguns assuntos pra você é fácil, como pastora, porque você nasceu em um lar cristão. E eu falo, não, porque o desafio pra mim foi permanecer, É verdade. né? Porque tem pessoas que vivem esse novo mundo quando vem para o cristianismo. Uhum. Eu não, eu fui desafiada o tempo inteiro na minha adolescência, na minha juventude, quando eu mudei para Belo Horizonte, porque as propostas elas aparecem o É tempo verdade. inteiro, né? É. Eu lembro assim de viver propostas na faculdade em que eu me recusava por causa do cristianismo. Então, o meu desafio diário dentro do cristianismo é permanecer, É. E né? eu acho interessante, né, aqui no podcast, no Voando Alto, as pessoas às vezes, né, que vêm aqui, geralmente são pessoas que já passaram por inúmeras situações e que as pessoas que seguem, né, vocês, por exemplo, que acompanham vocês na igreja, não sabem a trajetória, o processo, né? Então eu sempre falo que o processo dói, mas o propósito cura. É, Então, e é por isso que a Kellinha está aqui hoje, para realmente contar quem é a Kelly, né? O que que a Kelly já passou, porque às vezes a gente vê esse mulherão aqui, mas não imagina. sabe. Eu te falei, ontem eu estava assistindo um vídeo dela de noivado. Nossa, gente, em 2000 Procurem, e... Ai, meu Deus. procurem. 2014, Eu fiquei, 2013, porque eu casei em 2014. eu fiquei chocada. É, eu tinha 19 para 20 anos, Lívia, Muito uma menina novinha, mesmo. Assim, dá aham. pra ver a carinha. Ainda tem essa carinha Muito. de menininha, né? Tem. 30 aninhos, ainda somos jovens. É, É, mas eu casei com meus 21 anos. O Pedro tinha 24. Os dois muito jovens. é. E aí me perguntam, já me perguntaram, você Imaturos arrepende de mesmo, ter né? casado muito nova? Não, não me arrependo. Vocês cresceram juntos, né? A gente cresceu juntos, a gente construiu tudo juntos. Uhum, O que nos trouxe muita força para o dia de hoje, sabe? sim, Para permanecer, para chegar onde a gente está. sim. Porque a gente começou do zero. Não foi assim, você já tem uma vida construída e É. eu cheguei para agregar, não. Os Aham. dois construíram do zero E isso que juntos. eu acho que é legal, né? É muito bom. Como que Nos foi fez amadurecer essa trajetória assim sua de Ipaba? de E Paba. de Ipaba Então, pra cá. Aí eu eu te vim. cortei, vamos voltar.
Vamos voltar. Eu vim de Paba a fim de estudar. Na época eu não namorava o Pedro, eu namorava um rapaz lá da minha região, Aham. que foi o que me convenceu que ele fazia medicina. O Douglas, eu gosto de falar dele porque eu falo assim, gente, apesar de ser um passado, e eu conto isso Fez pro Pedro, parte, fez né? parte, Fez sabe? parte. Foi ele que me incentivou a vir para Belo Ai, que Horizonte. legal. Foi ele que me incentivou a fazer estética, porque ele estava fazendo especialidade nessa área da estética Aham. dentro da medicina. Ele falou, Kelly, por que você não faz estética e cosmetologia que tem no UniBH? Aham. E aí abriu-se um novo mundo assim dentro da minha mente, porque é interior. De repente, eu recebo uma ideia, um plano, uma proposta de ir para a capital, onde eu Uhum. não conhecia ninguém, não tinha família, não tinha nada. Mas eu tinha sempre o querer dentro de mim, o querer mudar, o querer Sim. fazer algo diferente, o querer sair dali do comodismo. É, de Eu realmente comecei a crescer, trabalhar né? muito cedo, né? Meus pais tinham um restaurante e a minha mãe chegou uma fase da vida dela que ela foi um período de transição assim da menopausa, onde ela ficou com os hormônios à flor da pele e ela teve que abrir mão do restaurante porque ela entrou num estresse muito grande e a Uhum. gente achou por bem tirar ela, afastar ela. Foi Uhum. onde eu comecei a estudar à noite, meu terceiro ano da escola, do Aham. ensino médio. Ensino médio. Eu fiz na parte da noite porque eu trabalhava lá na parte da manhã e na parte da tarde no restaurante. Então eu ajudava a cozinhar, tinha cozinheiro, mas eu ajudava a cozinhar. Então me pergunta como você sabe cozinhar é do restaurante. Eu sei cozinhar, não sei fazer comidas muito diferentes, mas sei fazer Elaboradas. o Feijão arroz com com o arroz, feijão do dia a dia, eu sei fazer bem que feito, é a melhor comida, né? Cá que pra é a nós. melhor comida. E aprendi com a melhor, dona Verinha, minha É. mãe. Então foi um período já de maturidade para mim, onde eu tive que Uhum. abrir mão de estudar de manhã, passar para a noite, ter que ficar ali no restaurante cozinhando, administrando e tendo que lavar ainda vasilhas depois. E eu lembro que eu areava, era muito panelão assim, né? Acho que eu nunca contei disso para ninguém. Eu areava muitas panelas, porque tinha também o fogão a lenha, fogo a lenha, para quem tem Fica em casa sabe a preto. maravilha que é para Aham. arear. E tinha que arear mesmo, então era bombril ali, aquele sabãozinho de Uhum. barro, e eu ia areando e colocava um louvor. Eu lembro que eu Ai, que colocava graça. naquele microsystem, né, da época, Aham. e colocava o louvorzinho, e eu ia adorando, ia louvando, e arrumava, e a minha vida era essa. Ficou assim durante uns 6 meses. Sim. E aí, depois disso, eu soube de um curso que eu teria facilidade em Ipatinga. Aham. Ipatinga é do lado de Ipaba. É uma Ah, cidade mais pertinho. desenvolvida. Aham. Ipaba realmente é interior. Sim. Então, tudo que tem que recorrer é a É em Ipatinga. Ipatinga. Ipaba não tem nem hospital, tem posto de saúde, Nossa, é. aham. Então, os nenéns nascem. Eu nasci em Ipatinga, Entendi. meus irmãos também. Aham. Então, tudo a gente recorre a Ipatinga. Então, eu fiz um curso em Ipatinga, vim para Belo Horizonte através do Douglas e E fiquei. você tinha quantos anos? Eu tinha eu terminei com 18 anos. Aliás, minto, eu terminei o terceiro ano com 16, aí 17 fiz esse curso, com 18 eu vim pra Você cá. veio pra cá. Então eu fiquei de 18, 19, 20 anos. Aí nessa fase do 19 a 20 que eu conheci Pedro, eu já tinha terminado. Foi muito engraçado. Por que que eu falo do Douglas? Porque foi um propósito na minha vida. É verdade. Ele só me incentivou a vir. Lívia, eu Se tinha não três. fosse Não, ele, eu tinha talvez você 3 nem meses viria, aqui e a né? gente terminou. Olha pra você ver. Sabe? Não deu certo, os propósitos não coincidiram, mas eu senti que foi propósito para Sim, minha vida. claro. Ele me alavancou a estar aqui. É engraçado, hoje eu até comentei, eu estava comentando no Instagram sobre um determinado assunto, e a importância da gente estar sensível aos sinais de Deus, né? E aos propósitos de Deus. Uma amiga, ela perdeu um documento hoje não, há 2 meses atrás. Hum. E quando ela perdeu, nesse mesmo dia, eu falei: olha, volta nos lugares onde você passou, ou até Aham. mesmo na rua, e veja se você encontra. Ela fez isso, não encontrou. Hoje, do nada, o Espírito Santo soprou no ouvido dela e falou assim: vai nesse lugar. Ó, Ela não tinha ido neste lugar naquele dia. uau. E aí ela virou e falou assim: perguntou se por acaso achou uma CNH e tal, não sei o quê. Eles: achamos. Aqui eu arrepio, porque a hora que ela Meu me ligou me Deus. contando isso, na hora, E já e aí, tinha quanto tempo? 2 meses. Uau. 2 meses. E aí, assim, na hora, eu já pensei assim, o que que Deus tá, né? Eu sempre penso É, assim, o que que Deus tá querendo dizer com isso? E eu falei com ela: você sabe o que que Deus tá querendo dizer com isso? Você está procurando a vontade de Deus nos lugares errados. uau. E era exatamente isso, assim, sabe? E ela
tudo que ela tem passado, e até mesmo eu, assim, a gente conversa muito, e eu falei com ela, a gente precisa mudar os lugares que a gente tá indo, as pessoas que a gente tá conversando, né? O que você falou, eu digo que já é assim, uma maturidade muito elevada para você Claro, fazer esse tipo de pergunta para si mesmo. é, O que Deus tá quer me querendo ensinar com dizer, isso? Sabe, o que que eu posso aprender? Qual é o propósito disso? Eu sinto que tudo tem um propósito, tudo, tudo. tudo. Nada acontece por acaso. Uhum, Ainda que seja algo ruim, a gente vai é, aprender com aquilo ali, o sábio sempre, aprende, né? O sábio aprende com isso. Então, esse nível de maturidade, eu falo que é o que todos nós devemos alcançar, Lívia. Você já alcançou e tem ensinado sobre isso. E você me ensinou muito, Ah, que bom, gente. Delícia saber disso, né? Que eu muito, falo que às vezes a gente tá ali à frente, você começou falando, já inspirou, me e inspirou a gente tá muito. ali à frente, estão fazendo tudo É, já no automático, porque a gente já entra numa engrenagem assim que faz sim, no automático, né? E a gente acaba não percebendo quão bem a gente faz para as pessoas que estão à nossa exatamente. volta. Inclusive no Instagram, né? Você desenvolve um trabalho, eu também. Eu comecei a entender esse propósito de Deus de realmente, por exemplo, todos os dias, né, mostrar um devocional, uma palavra, e é isso, assim, sabe? As pessoas, elas vão. A gente não sabe o tanto que a gente impacta, né, É as muito pessoas. engraçado te contar para vocês. Não sei quem me acompanha aí viu que o meu Instagram foi hackeado mês Foi, passado. eu vi. Que Duas foram, vezes. E que eu foram ainda duas vezes. perguntei do sofá. Ah, você perguntou Eu só. perguntei, mas depois eu Viu, reparei que gente? Eles são muito bons, eles enganam são muito. muito. E quando me hackearam, eu fiquei muito tranquilo da primeira vez. A segunda, eu realmente entrei meio que em pânico de tipo, isso tá acontecendo de novo? Mas a É, primeira vez foi bem durante um evento grande foi, que eu nós lembro. estávamos tendo. É. E eu tava assim, Lívia, mexendo no meu celular, tirei uma foto, postei um stories. E aí deixei meu celular e o Pedro parou do meu lado no culto. E a igreja tava linda, todo mundo adorando. E eu encostei no ombro do Pedro e falei assim: amor, isso aqui tá lindo demais. Eu tô muito feliz, porque foi a primeira conferência gigante que a gente faz. Uhum, A foi gente já mesmo. fez várias outras Trouxeram conferências muito várias boas, inclusive pessoas. conferência de Aham. mulheres, que é muita referência ali Uhum. para Boas Novas, mas com muitas pessoas relevantes assim Sim. ao mesmo tempo e a casa muito cheia. E era durante um feriado, então a gente ficou com aquele receio de feriado, será que o povo vai? E aí ver a Sim. igreja muito cheia. É. Mexeu muito com a gente, Claro, sabe? claro. Traz assim aquele gostinho de tá valendo a pena. Sim. E aí eu encostei nele e falei, amor, isso aqui tá lindo demais. Meu Deus. Aí ele falou, amor, ele segurou minha mão e falou, amor, também tô muito feliz. Eu falei, não, olha pra trás. Tá muito lindo. E aí, quando eu falei isso, eu ouvi assim, Lívia, uma seta do diabo, o próprio diabo. Ele falou assim, mas eu vou preparar uma. Aí eu repreendi aquilo na hora e falei assim, tá repreendido. E eu pensei assim, gente, que voz que é essa? Tá repreendido, Satanás. Em nome de Jesus, eu comecei a cobrir o evento, né? A orar por cada Uhum. ministrante, por cada palestrante, por cada Claro. pessoa que estava ali, por cada que estava chegando ainda, assim, eu cubro a vida de cada um. E Uhum. fui orando, né? Porque eu já Vocês entendi, ainda Satanás tinham vai mais tentar uma. 2, 3 dias de evento, né? Era no Acho primeiro, que foi né? no primeiro dia, foi Uhum. exatamente no primeiro dia, na Sim. quinta-feira. Eu logo repreendi e comecei a orar. Quando eu peguei meu telefone de novo, aí meu WhatsApp tinha saído do ar. Aí Nossa. desliguei o telefone, sabe quando aparece assim para entrar de novo no Sim, WhatsApp? aham. Aceitar os termos? Achei aquilo estranho e falei assim: eu não vou aceitar nada, não. Vou ligar e vou desligar e ligar meu celular de novo. Desliguei e liguei. No que eu desliguei, liguei, fui entrar no Insta, aí o WhatsApp continuou do mesmo jeito. A rede perdeu a área da TIM, já estava Uhum. sem área, perdeu totalmente. Eu entrei de novo. Quando eu entrei, o Instagram tinha caído. Nossa. Aí eu falei, Pedro, tem alguma coisa errada. Aí ele falou, corre lá, pergunta pro Felipe. O Felipe é um rapaz que estava Uhum. lá na conferência, falou, ele entende disso. Pergunta pra ele o que tá acontecendo, se pode ter hackeado seu celular, porque é assim que eles estão fazendo, eles estão entrando pela rede. Aí já me veio aquela sensação, não é possível que isso tá acontecendo agora. E eu esqueci totalmente aquela voz que eu tinha acabado de orar. Sim. E aí, quando eu fui mostrar pra ele, ele falou, corre lá na TIM, vai atrás disso. Nossa. E tenta o mais rápido possível recuperar. Resumindo, gente, recuperei, deu tudo certo.
Deus colocou as pessoas certas no meu caminho. Uhum. Eu vi que ali foi um momento de distração, tanto que no outro dia eu perdi o dia da conferência todinho. Sim, No olha, shopping, nossa. tentando resolver, ligando para um, ligando para outro, no Uhum. celular, tentando resgatar a conta, refaz e-mail e muda a senha Eu e nada imagino o seu resolvia. sentimento também de, tipo assim, É um saber que sentimento. pessoas estavam sendo Isso. lesadas, né? Eu acho que esse deve ser a pior. O primeiro sentimento de invasão é de Uhum. você não poder fazer nada. É, Você fala, caramba, tem gente dentro da minha conta, é. esses Não tem vagabundos, como picareta, avisar, não tem não tem como. o que fazer. O Pedro Uhum. postou, a igreja inteira foi postando, postaram no Instagram da igreja. Então, assim, quem tava ali, quem É, visualizou, não eu conseguiu. lembro. Mas teve pessoas que sofreram prejuízos grandes, por Nossa, exemplo, 3 mil, 5 mil, é. ligaram pro Pedro Que desesperados, e querendo ou não, né, gente? eu não sabia o que fazer, e muita gente não entende, culpa a gente, mas eu fiz porque eu pensei que fosse ela, e até que justifique, aí tive que É. fazer BO, enfim, perdi um dia de conferência. Mas a gente Uhum. estava falando dos propósitos, do porquê que tudo tem propósito. Como eu vi que muitas pessoas caíram, principalmente as pessoas que me seguem lá no interior, em Ipaba. Uhum. Muita gente caiu, Livina. Imagino. Muita gente. Nossa. Porque são pessoas que me seguem, que acreditam, É. que veem onde eu fui chegando, como Que eu fui eles fazem de crescendo. uma E forma como muito. acreditaram que é eu que estava fazendo aquele Eles pegaram investimento, vídeos seus de pegaram isso, antigamente, pegaram vídeos antigos. cortaram. E as pessoas acreditavam mesmo que era eu. E eu falei, gente, isso tá muito bem bolado. Tá, eles E são. colocaram vídeos da conferência como se eu estivesse lá, porque nem todo mundo sabia, Repostaram. repostavam o vídeo como Aham. se eu estivesse lá. Nossa. Enfim, muitas pessoas caíram. Muita gente, muita gente. Eu perdi a Uhum. conta de quantas mensagens depois eu fui lendo, assim, desse Imagino. pessoal que foi fazendo Uhum. o depósito. Quando eu recuperei meu Insta, Deus, eu sempre falo isso com Deus, por isso que eu te falei desse nível de maturidade, a gente olhar Sim. e não questionar, mas de Entender, falar né, assim, propósito até no entender, Senhor, deserto. não questionar o que está acontecendo, mas por que está acontecendo? É. Por que que o Senhor está permitindo isso acontecer? E sabe o que eu entendi, Lívia? Que eu tinha mais influência do que eu imaginava. A ponto de tantas pessoas, deles usarem o meu nome para influenciar pessoas em coisas que não era eu, É. que não era eu que estava fazendo. E o Espírito me tocou de uma forma muito profunda de usar mais as redes Sim. sociais para falar do nome dele. Porque essas Exatamente. pessoas caíram ali, as pessoas foram influenciadas para o mal. Eu tinha conquistado isso também nas redes sociais, Pro porque é uma bem. conquista. É. A gente vem cultivando Claro. isso diariamente, né? Os seguidores que eu tenho é porque a gente vem fazendo um É uma trabalho construção árduo mesmo, né? diariamente, né? Intensamente e aos poucos. Né? Não foi do dia para a noite que a gente Não conquistou mesmo. seguidores, o respeito de pessoas. É. E o Espírito ministrou isso em mim, do quanto às vezes a gente influencia e não percebe É isso. verdade. Então, que a gente deve usar isso. E ele me tocou aí, me lavou, né? Lavou minha cara e eu fiz essa promessa com ele, Deus, daqui em diante. Eu vou falar muito mais. Já falava, já não tinha vergonha, já minha vida já era um livro aberto nas redes sociais, porque eu falo que tudo que acontece na minha vida é para o nome do Senhor ser glorificado. É, amém. Inclusive, quando aconteceu aquele caso do meu aborto, Uhum. muita gente Que a criticou a gente vai forma, vir nós vamos aqui. falar disso, mas muita gente já criticou, né, a forma de eu ter falado disso nas redes sociais. Ai, tinha mesmo necessidade de você expor? Eu falo sim, Claro. porque é a minha vida com o meu Deus, Uhum. e eu entendi que a minha vida, da cabeça à planta dos pés, é tudo para honrar o nome dele, porque não é Claro. nada sobre mim, Nada. entende? Não é a minha dor, É, não foi uma dor minha, foi uma dor que exatamente. ele me levou a passar para que outras pessoas fossem curadas através dela. Uhum. Então teve propósito. E eu comecei a enxergar assim, É. tudo Tudo tem propósito, sabe? E para você que está nos assistindo aqui, né, um recado para você também, que nós somos sal e luz na terra. Então, use, né, o seu sal, o seu tempero para temperar a vida de outras pessoas É isso. e seja luz, ou seja, não se esconda, sabe? Mostre para todo mundo o que Deus vem fazendo na sua vida. Então, eu entendi esse propósito de Deus também na minha vida, que Deus ele queria usar tudo que eu já passei. E olha que não foi pouca coisa, para impactar outras vidas, para Uhum. mostrar, olha, é possível voar alto. E é por isso que o Voando Alto surgiu, Amém. sabe? Então, hoje, te ouvindo aqui, né, toda essa história, e aí eu reforço também para você, porque você foi uma pessoa que me inspirou. Então, não pare. Não Amém. pare, porque se a gente impactar uma pessoa, eu vou te ser bem sincera, Já quando eu valeu. recebo ali uma mensagem de alguém falando assim, nossa, eu precisava ouvir isso. E aí eu falo assim, Deus, obrigada.
Obrigado, porque tá valendo a pena, sabe? Então, se nós impactarmos uma pessoa que seja e várias outras que não falam nada, que às vezes estão num processo, que não têm coragem de falar alguma coisa, mas que são impactadas, sabe? Porque eu falo que todo dia ali, o que eu posto, os meus devocionais e tudo, é uma E sementinha, edifica sempre alguém, né? Tem edifica sempre alguém alguém. precisando daquela palavra. Exatamente. E aí, Livinho, eu respondi assim, gente, para aquela voz do dia da conferência, quando tudo isso passou, porque meio que a ficha não cai na hora, né? A gente fica intensamente ali. Nossa, imagino. Aí eu respondi assim pro diabo, eu falei para ele, eu falei, Satanás, obrigada por me mostrar quem eu sou e por me mostrar ainda mais um propósito. Você tá lascado agora comigo nas redes sociais. Você vai ter que aguentar, porque eu vou falar do nome de E é Jesus isso, né? e vou ter prazer nisso. É, ele aproveita todas as brechas que ele tem, né? Assim como. Pra tentar E, nos entristecer, né? Nos tirar a exatamente. paz. É. E eu até essa semana na célula a gente leu, né, um capítulo de Mateus, onde Jesus ele é testado, né, pelo diabo. Então, assim, quando ele tenta, mas quando ele vê, né, que aquele Deus ali, aquele Jesus ali, ele é mais forte do que tudo, ele Pronto. sai. E aí vamos voltar. Eu entendi que você veio para Belo Horizonte, você fez o curso, né? E aí Isso aí você começou nessa área de de micropigmentação. micropigmentação. Porque, na verdade, eu formei em estética e cosmetologia. E na época que eu formei, era novidade ainda no mercado a micropigmentação. Tinha Uhum. aquelas muito marcadas, Sim. né? Que era aquela tatuagem que nunca mais sai. Eu sei que Aham. algumas ainda têm aquela. Que fica para sempre. Eles até Uhum. usavam o termo definitivo. É, eu lembro. Então, eu aprendi sobre a definitiva na Aham. faculdade. Mas depois de um ano eu ainda trabalhava numa construtora, então eu era muito estável, assim, financeiramente. Sim. Então eu não quis terminar a faculdade, que eu casei no meio da faculdade, eu não quis terminar e já abri minha clínica, porque eu tinha uma boa condição financeira ali, Aham. eu estava bem estabilizada. E todo início demanda um sacrifício, né? É. Precisava disso, precisava de Sim. largar tudo. Então, a princípio, eu fiquei mantendo ali o salário que eu recebia na construtora Uhum. e construindo junto a igreja com Pedro. A gente começou Sim. tudo juntos, tudo. Do inicinho, assim, onde era uma garagenzinha. A gente começou do zero. Aí Aham. casei, depois de um ano de casada, eu saí do serviço. Mas aí você conheceu o Pedro, então, quando você veio para cá? Quando eu vim pra cá, Quanto eu tempo ainda depois? estava na faculdade, né? É, depois de Aí você um ano e conheceu o meio, um ano Pedro. e meio mais ou menos, que eu E o estava Pedro aqui. também já era convertido, já era. Então, eu vou contar, o Pedro, muito engraçado isso, porque eu não tinha ninguém aqui, a princípio. Aí soube de uma tia do meu pai, que era assim, muito distante de mim, né? Aham. Mas aí eu comecei a visitar a casa dela, porque era a única parente. Então, para sentir assim mais próxima, porque a gente quer ter esse aconchego, né? De estar perto de alguém que seja da família. Só de É falar que era verdade. gripe, eu já me sentia em casa. Então, eu ia muito para casa dela, tia Gilda, que Deus a tenha. Aham. Descansando no Senhor ano Amém, passado. amém. Mas quando eu vim, eu só tinha ela aqui. E ela tinha a avó da Juliana, que é a Juliana que me apresentou o Pedro. Então, a avó Ah, da Juliana, me conhecendo lá na casa dela, da tia Gilda, falou assim: Olha, eu tenho uma neta da sua idade que tá precisando de trabalho. Onde você tá trabalhando não tem um espacinho para ela, porque ela ah, trabalha em shopping. E a Juliana conhecia o Pedro. A entendi. Juliana entrou conhecendo o Pedro e ela falou assim, gente, nossa, vou te levar para uma célula. Um dia você tem que ir comigo, porque o Pedro, nossa, ele tá pregando muito, ele é um profeta, tem Então sido ele muito já usado. já já estava nesse Ele caminho. tava, a igreja dele não era uma igreja de células, Aham. mas ele abriu um culto na casa dele porque ele tinha tanta sede de pregar, tanta sede de falar da palavra, Aham. que ele abriu um culto para chamar os amigos Sim. que estavam ainda desviados. E ele abriu assim na sala dele o que a gente chamou de célula. Não era uma célula da igreja, porque na igreja não tinha célula. Então ele Aham. abriu um culto na casa dele. E a Juliana me chamava para ir. E o dia do culto, eu tinha aula à noite. Eu lembro que eram 2 períodos que eu não podia matar por nada, sabe? Aqueles períodos que você fala assim, é o único da semana. Se você perder, você vai perder a matéria. Então eu não perdi ele por nada. E aí um dia eu tive esse período vago, falei, Juliana, eu vou te acompanhar. E ela falava muito bem do Pedro, e a ponto de eu falar assim, Ju, você não tá gostando desse menino, não? Porque você fala muito bem dele. Aí ela falava, Kelly,
sabe o que que é ser tão amigo de não conseguir nem ver beleza? Ela falou assim, esse ficou no meu Aham. coração, assim. Não consigo nem ver beleza no Pedro. Porque Era a gente é irmão, muito né? Era amigo, é isso, é irmão. muito irmão. Aham. E ela viajava com o Pedro. Bebeu mal. Tadinha. Garganta. E agora nós vamos começar a falar a parte boa, hein, mulherada? De Eita. relacionamentos. Vamos lá. Inclusive, já vou contar disso para vocês pegarem uns códigos aí, umas É. senhas. Então, eu conheci o Pedro dentro da casa dele. Juliana me chamou pro culto. E quando eu fui a primeira vez, eu realmente fui pro culto. Eu não fui com essa intenção. Uhum. Deus sempre sabe qual é a intenção do nosso É. coração, né? Então eu não fui. Mulherada que vai, tem gente que vai pra igreja só pra buscar Só. o bendito, né, do Um parceiro, ver se vai varão. conhecer alguém. Não, vai com o propósito certo. É. Vai pra igreja com o propósito de adorar, de conhecer a Deus, porque a, a palavra, ela é clara em nos dizer que o homem, ele faz planos, mas quem dá a última resposta é o Senhor. Então, assim, esteja no seu coração, planeje. Livinha agora tá solteira. E sabe o que que eu acho Tem que, engraçado? Porque as tem que ir com o pessoas, intuito. elas vão para a igreja achando que vão encontrar pessoas curadas, pessoas maravilhosas. E, gente, Ai, a gente vai igreja é entrar lugar de nisso. doente. Igreja é lugar de doente. O próprio Jesus vai dizer que ele veio para os doentes, né? Porque os Para os que estão são. pecadores. Por que eles precisam de Jesus? Né? Exatamente. Jesus é aquele que liberta, que É. transforma, que cura, Exatamente. né? Que traz liberdade para os cativos. Então, quem já Então, está livre, quem já mulherada. está santo, não precisa dele. Então, a igreja é lugar para doente mesmo. E a gente vai encontrar esse tipo E de lá a gente gente vai encontrar a cura, dentro né? da igreja. E é Uhum. ali que é o ambiente de sermos curados. Exatamente. Eu acho que esse podcast vai ficar pequeno para contar tudo Vai. ali. Eu vou tentar resumir. Então, eu conheci Tá o Pedro bom. dentro da casa dele. E Aham. no primeiro dia, a gente não teve nem contato, assim. Foi só de cumprimentar mesmo. Mas você interessou assim já? Não, Não, foi não, só. tanto foi muito engraçado, porque eu sentei do lado de um rapaz fortinho, bombadinho, que fazia na época direito, o Fernandinho. E a mãe do Pedro, olha só, tanto que eu não fui com intenção nenhuma, que a mãe do Pedro ligou pra Juliana pra perguntar se eu estava solteira. Porque o Fernandinho, que eu sentei do lado, Meu tinha Deus! interessado em mim, queria me conhecer melhor, tipo, ficou muito atraído. Aí eu falei, não, Ju, primeiro eu fui lá com outro intuito, não quero, acabei de sair de um relacionamento, tinha terminado namoro. Falei, não, Ju, não quero. Tô a fim de buscar Deus e dedicar meus estudos e nada mais. E a Ju até insistiu que a linha só conheceu. Eu falei, não quero. Então, acho que já começa por aí, Uhum. sabe? Você saber o que quer. Não ficar assim, igual macaco, de galho em galho. É Não, vou ali, verdade. vou ver se tem, se é interessante. Não, foca no seu propósito. E o meu propósito não estava alinhado com aquilo ainda. O meu coração não estava ainda gritando por alguém. Eu estava ainda no processo de cura, de interiorizar, de saber assim, o que eu realmente queria para minha vida, sabe? E não ficar conhecendo um, conhecendo o outro. Não, não era o que eu queria. Sabe, te cortando, assim, eu vejo muito isso, né? E eu já passei por esse processo de realmente entrar num ciclo assim, de ansiedade, né? De querer alguém e tudo. Mas enquanto eu não dei tipo uma pausa, assim, falei assim, não, peraí. Primeiro eu preciso entender quem é a Lívia, né? A minha Isso, identidade em é isso. Cristo. Por que que Deus me trouxe aqui nessa terra? Primeiro ponto. Depois eu precisava resgatar o meu amor próprio. E sabe uma coisa, Lívia, quando você fala assim de se conhecer? Eu comecei a ter prazer na minha companhia. Porque tem mulher e tem homem também Eu já buscando passei no por outro isso. só suprir essa carência. Uhum, Então, vai tentando com um, tenta com o outro, sim. tá conversando com um, já não tá dando certo, já tenho que buscar alguém, É, porque é uma carência que tem que ser carência. suprida ali. Parece que é uma necessidade de estar falando com alguém, de ser Uhum, admirado, de é. ser, sabe, elogiado. E quando a gente tem Aceitar, prazer primeiro aceitação, na né? Ser nossa. aceito. Você tem que ter prazer primeiro na sua companhia. Sabe, de estar sozinho e falar, nossa, que delícia, é eu e Deus aqui, Exatamente, que coisa boa. exatamente. E quando chegar a pessoa certa, ela vai complementar aquele mundo seu. É, Ela vai agregar, vai somar com aquilo que você já tem de bom, é. né? Que você já tem prazer em Eu fazer falo as que a suas gente não coisas. tem que buscar ninguém assim, para completar a gente, porque nós Isso. já somos inteiros, né? Você tem que buscar alguém para transbordar na sua vida, Transbordar junto a não você, é? é isso. Então, eu tive que passar por esse processo, Uhum. porque eu estava procurando alguém para completar ali o meu copo que estava na metade. E não.
né? E aí, quando eu comecei realmente a buscar isso, sabe? E a me completar e encher o meu copo, aí eu falei, pronto, agora eu tô preparada para alguém. É isso. É isso. E mesmo eu estando solteira agora, né? Deus, claro, tem me dado aí, né, sinais e tudo, mas eu quero alguém que me traga leveza, que me traga paz, sabe? Eu não quero ninguém para, tipo, vir com cargas. É óbvio que nós não somos perfeitos, né? Vão vir cargas, sim, mas cargas leves, assim, sabe? Coisas que a gente consegue ali num diálogo, né? Estabelecer limites Uhum. e tal, equilibrar, mas É, não, sabe? assim, tem que ter um equilíbrio, até assim, eu te entendi, tá? Mas eu acho que é interessante a gente falar sobre isso, Uhum, porque buscar essa linha, a linha é muito tênue entre, ah, eu tô completa, então eu não preciso de ninguém, eu não preciso de claro, ninguém para ser claro. feliz. E aí, quando vem aquele parceiro que talvez a pessoa é incrível, mas ela tem um defeito, ou ela tá conquistando ainda algo que você já conquistou, e Uhum, você vai olhar e falar assim, ah, é. já não tá vibrando junto, já Uhum. não quero, É. né? Porque eu acredito que tem pessoas, não sei se é o seu caso, mas acho que é o de muitas, que já alcançou um patamar de ter conquistas, de já ter o sucesso, de já ter conquistado, alcançado tantas coisas, tantos sonhos, que quando vem alguém que talvez não esteja no mesmo patamar, Uhum. não quer dar o braço a torcer de falar É. assim, não, eu vou ajudar a crescer também Sim, e não entende que aquela pessoa também pode somar para sua vida em alguma área em que alguma outra você também área. precise, né? Eu falo Exatamente. porque a linha é muito tênue entre a gente achar assim que já é autossuficiente e Não nunca é. precisar do outro. E por isso muitas mulheres estão solteiras ainda. Eu falo porque eu cuido de mulheres, Uhum. Lívia, e eu falo muito isso para elas, gente. Às vezes um defeito, sabe, que não vai ferir o caráter, que não vai te diminuir, que não vai Exatamente. te fazer menos mulher, mas é um defeito que o cara tem e que pode sim melhorar e que através até da sua vida ele pode Claro. evoluir, ou você também Exatamente. evoluir, porque ninguém é perfeito. Uhum. E a gente não quer dar o braço a torcer, porque você quer assim, não, eu já alcancei Ela isso, quer, tem a que ter gente alguém geralmente quer o muito perfeito, acima, né? tem que estar perfeito. É. E nunca vai ter. Nunca vai ter. Nunca vai ter. Nunca. Entendeu? Falando nisso, assim, nesse, né, até lá na igreja, né, tem o SOS Mulheres, né? Uhum. Me fala um pouco assim disso, assim, o que que você hoje mais vê assim realmente das mulheres, essa falta, assim, a gente falou um pouco dessa carência, né? E a gente até estava comentando sobre padrões mesmo que a gente repete, né? De faltas que às vezes a gente teve na infância, né? Ó, acho que o primeiro ponto aqui, e a gente ensina muito isso para as mulheres, é que elas não não interiorizam, assim, não se olham e por elas não se enxergarem e não entenderem tudo que está acontecendo, elas entram em ciclos repetitivos. Então a gente cuida de muitas mulheres Uhum, que vão de relacionamento para o outro, para o outro, para o outro, ou que estão ainda em um relacionamento, talvez abusivo, ou que uhum, não consegue sair daquele ciclo, tá viciante sim, ali, é, já tentou de tudo, tá assim, numa dependência emocional porque não conseguiu se enxergar, não conseguiu entender o que está acontecendo e na raiz do problema. Então, no SOS, o SOS é socorro, sabedoria, socorro, oração e sabedoria. uhum, A gente busca, esses são os três pilares sim, do SOS. Então, a gente busca nessas mulheres a raiz do problema. É assim, tá? Você tá vivendo esse relacionamento hoje, porque elas chegam contando do agora, é, né? Do que tá acontecendo agora. Eu vou te contar o meu presente, como eu estou hoje. Mas de onde que isso vem? Por que isso foi exatamente. gerado? Tem alguma raiz que talvez esteja na sua vida, ou talvez esteja, a gente chama isso, né, de maldição hereditária, Aham. talvez esteja vivendo um processo que os seus antepassados viveram? E que Porque reflete até existem, hoje, gente, né? isso é real, É. isso é real. Existem sim espíritos familiares, ou espíritos hereditários, que estão ali tentando. É o papel deles. É, Eles querem fazer com que aquele ciclo se torne repetitivo na vida sim. daquela mulher, na vida daquele homem. Então, o que ela passou, aquela dependência, exemplo, tem mulheres que vivem um divórcio, dois divórcios, três divórcios e não conseguem sair daquele ciclo. E estão sempre divorciando, ou mulheres que foram traídas Sim. uma vez, duas vezes, Uhum. três vezes, duas vezes, três vezes, e continua. E a gente vê ciclos de mulheres que parece que elas falam, eu tento buscar um outro perfil de homem, mas quando vai passando o tempo, acontece tudo de novo. É.
porque a gente precisa de buscar lá na raiz, Na raiz. onde tudo Tomar acontece. consciência disso, né? Ter Entender consciência. isso e beleza, a partir desse processo, e agora o que que eu posso fazer? Quebrar, né, esse processo, foi o que eu fiz. E ter Então, consciência de eu onde eu estava errei, né? repetindo um padrão, né, do meu pai, Uhum. né, dos meus pais e tudo. E aí, quando eu entendi o processo, eu falei assim, peraí, eu preciso quebrar isso. Então, assim, realmente é tomar essa consciência e fazer diferente, Isso. né? Não é fácil, né, Não é Kelly? fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas quando a gente busca, porque a Bíblia é clara em nos dizer que quem nos convence do erro, do juízo, do pecado é o Espírito Santo. Uhum, Então o Espírito, ele tem um papel de fazer o que ninguém pode fazer. uhum. O que psicólogo não pode fazer, o que terapeuta, o que o pastor, É. ele vai no nosso profundo, assim, sabe? Aquele escondido, assim, que às vezes a gente tenta não mostrar para Esconder. ninguém, né? Tenta deixar ali no oculto É, e até mascarar aquilo ali, mas ele conhece. ele conhece. Então ele sonda, ele perscruta, ele vai lá no íntimo e ele fala assim, onde precisa ser mudado. Tem um versículo que vai dizer, Lívia, que o Senhor Deus, ele nos fere, mas ele nos fere e ele nos cura. Porque o processo de ferida que a Bíblia quer dizer é assim, às vezes Deus vai dar uma cutucadinha ali, sabe? Para tirar aquela casquinha que você acha que estava cicatrizado. E por baixo ali ainda tem muito pus, Tem. ainda dói, se É. mexer demais vai doer. É, Então ele tira aquilo ali para trazer para fora, para que a gente realmente seja curar essa realmente ferida. curada, tirar toda aquela contaminação do passado, porque existe dentro de cada um de nós feridas da Muito. alma que só ele conhece. É, E ele, com toda a sua sabedoria, consegue nos convencer de onde precisa mexer, é. né? E é na dor, né? A E gente só muitas vai vezes vai entender ser na isso na dor. dor, né? Para nós é sofrimento, mas para Deus é treinamento. Ele É tá te isso. treinando para o melhor, por mais que você esteja aí num deserto sem entender quais os planos de Deus, mas lá na frente ele vai te mostrar. E aí você vai olhar para trás e vai falar assim: "Poxa, eu precisei passar por isso". E ele, além de tudo, ele quer usar a sua história para impactar outras pessoas. E aí eu quero contar um pouco da sua história de como você entendeu esse ministério seu de realmente largar a micropigmentação para realmente viver o ministério de Deus. Lívia, eu fui muito confrontada. Confrontada, assim. Eu sempre tive aquele sentimento assim, Deus, será que se eu escolher a pessoa certa, sabe? Aquele sentimento de, sou eu mesmo? Não, Senhor, põe outra em meu lugar. Porque e Deus teve que usar muito de pessoas, Lívia, teve pessoas que eram tomadas para falar assim comigo, muito doido isso, né, que a gente vive. Porque Deus sabe a forma certa de falar com você. Deus sabe a Sabe? forma que você Momento precisa ouvir, certo, aham. sabe? Talvez com uns vai ser através da boca de um profeta, outros vai ser através de um louvor. É. Tem gente que Deus fala através de uma faixa na rua, É. né? Tem gente que Deus usa através De de uma sonhos, CNH. de uma CNH, sabe? É isso, são histórias. Então, E o Espírito tem formas diferentes de falar com cada pessoa. tem. E comigo, eu tive tanta resistência em atender de fato o chamado e me entregar, que eu ficava sempre buscando outros meios. Então, eu vou abrir a micropigmentação, porque depender só de igreja, viver só pela igreja, eu acho que, só pastorear. E o que a gente mais ouvia no início do ministério, principalmente o Pedro, porque eu trabalhava fora. Aham. Tá, mas você é só pastor? O que mais você faz da vida? E eu ficava encurralada com aquela pergunta. E eu sempre gostava de falar assim, não, eu não sou só pastora. Eu sou empresária também, sabe? Eu tenho meu negócio O ego, também. né? Aquele ego, É. isso. De não ser só pastor. Aham. De ter que dar é meio que uma satisfação, sim, para a sociedade. De falar assim, não, eu não sou só pastora. Eu tenho também o meu negócio. Aham. Porque muita gente menospreza, desvaloriza. É uma profissão que nem todo mundo honra, sabe, Lívia? E a gente, principalmente por ser muito novo, muito, muito jovens nós dois, né? A gente enfrentou muito isso, esse preconceito de são Julgamento, né? pastores, sabe? O que mais vocês fazem da vida? Então a gente teve que, a princípio, o espírito teve que me quebrar muito. E eu tinha muita resistência, Lívia, com mulheres. E eu tive que entender
até o motivo de eu abrir a minha clínica, que querendo ou não, Deus trabalhou esse lado do ego, Uhum. né? Esse lado que eu precisava viver, eu precisava de viver isso. Precisava. Precisava ter o meu negócio, eu Uhum. precisava de alcançar o meu sucesso, porque eu consegui dar os meus cursos, eu consegui ter o meu nome, eu Você consegui ter a chegou minha num clínica, nível de muito dar bom, curso né, da sua muito profissão, bom, assim, de era um referência salário mesmo, né? incrível. É, Não tinha por que eu largar se não fosse mesmo a voz do Senhor, é. sabe? Só que o ponto que eu cheguei, onde eu fui entendendo meu propósito dentro do meu negócio, eu tinha muita dificuldade de falar com mulheres. Uhum. Por exemplo, para eu estar aqui com você hoje, isso para mim era. Eu fugia muito. Eu até Mas citei por hoje no meu quê? stories. Você Porque descobriu o esse papel, motivo? sim, sim, através da psicanálise eu consegui entender isso. Porque era algo mal resolvido entre eu e minha mãe. Olha, Então, o papel da mulher, que a primeira referência que você tem são de os pais. mulher É. é a sua mãe. Aham. Né? Ou seja, ou é a sua avó, ou é a sua É. tia, quem te Quem criou que te ali, criou? é a sua referência de mulher. Uhum. E eu tinha uma resistência, e aí é algo meu, mas É. eu tive isso e eu tive que tratar isso. É. Por que que eu tinha essa resistência, então, com mulheres? Uhum. Por que que eu sempre me sentia julgada, criticada e apontada com mulheres? Então, eu tinha muito mais facilidade de sentar numa mesa Com de homens. homens do que. Os amigos do Pedro, cara, até hoje, eu sou muito amiga deles, entendeu? Então, assim, Aham. eles vão lá pra casa, a gente sente muita vontade. E Sim, eu cuido deles, e a gente é amigos, e eles pedem conselhos, e é assim. que legal. E o Pedro adorava isso, porque eu ficava bem à vontade. Claro, E com mulheres, não. que Com engraçado. mulheres eu tinha muita resistência, muita Aham. resistência. E eu cheguei a um ponto de me conhecer, porque a princípio eu só tinha resistência, mas sabe aquela coisa que você não quer assumir? Então, quando eu assumi isso, eu falei, não, eu tenho algo com mulheres. E eu comecei a ser tratada dentro do meu espaço, da minha clínica, quando eu atendia mulheres, na micropigmentação, que eu tinha contatos. Pois é. Aí eu entendi que ali foi uma faculdade para mim, uma Aham. faculdade, foi um intensivo do Senhor. Porque querendo ou não, essa profissão, ela mexe muito com a Mexe com a autoestima, autoestima. né? Com o olhar, É, com e tudo aí, muda. e aí tudo virou, porque eu estava sempre à mercê, assim, de as mulheres é que tinham que me ajudar. Eu nunca ajudava mulheres, porque eu sempre me sentia inferiores a qualquer mulher. A qualquer mulher, eu me sentia inferior à mulher. Uhum. Era o papel da mulher, entende? Entendi. Então, eu me sentia bem com o homem, e eu também foi um problema para o meu casamento. Eu Ia acho te que isso perguntar isso é agora. porque é meio que a mulher macho, né? A mulher Ah, que tá. chega que Não, domina, o que eu ia não, te domina o mundo perguntar é se masculino. isso teve alguma interferência em relação a você se sentir inferior, por exemplo, tipo assim, a ter, por exemplo, se sentir inferior, sabe? Assim, e com medo, às vezes, do Pedro se relacionar, não se Não, relacionar, né? Mas até que isso disso não. não, Aham. porque eu tinha uns ciúmes no início, mas era algo controlado Uhum. e hoje até bem menos, Aham. porque hoje a gente foi entendendo o papel de cada um, Claro, né, a claro. profissão, que exige realmente muito contato com muita gente. Uhum. Até porque a gente não se dá motivo, a gente é muito transparente um com o outro. É. Mas quanto a posição assim de mulher macho, de Energia mulher, masculina, sua energia energia masculina, masculina, ela estava totalmente. mais acentuada. Muito acentuado, muito acima. Então, eu me dava bem com homens, mas eu estava naquele papel de direcionar os homens, mas nunca as mulheres, porque com as Engraçado. mulheres eu tinha um pé atrás. Aham. Entende? E eu fui me libertando disso, ajudando mulheres dentro do meu negócio. Então, Uhum. chegavam mulheres feridas ali dentro do meu espaço, mulheres que eu via que não ia para fazer a sobrancelha, que não ia para fazer um lábio, sabe? Não ia para ser só atendida, elas iam para desabafar. Elas iam porque queriam um conselho, queriam uma palavra. E Deus estava te Então, usando ali, né? é isso. Já teve uma vez, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas teve uma vez de uma mulher manifestar. Manifestar. Você tá Eu fazendo brincando. a sobrancelha, eu lembro que eu tinha acabado de tirar o anestésico, gente, no ponto de fazer. Ela só fez assim. Você tá Começou. brincando, Aí eu falei assim, Kelly. eu olhei e falei assim, meu Deus, isso não tá normal. Falei, mas não é possível que isso tá acontecendo. Eu tava só falando de Jesus. Eu tava só dando conselhos pra ela, falando da Chocada, palavra. chocada. Ela manifestou. E eu falei assim,
amarrada e sem força, eu quero você sentada. Aí eu já entendi que já não era ela. Então, aí virou assim, foi muito doido, porque a minha assessora tava assim na portaria, ela abriu a porta e falou assim: tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, só fica aí, porque se chegar mais gente pra não escandalizar, porque Claro, eu meio que claro. tava gritando e o espírito Aham. manifesto lá, e ele sentou na maca e ele começou a falar coisas da vida dela. Meu E eu fiz Deus. um processo de libertação no meio Meu da Deus. clínica, no meio de um atendimento. Aí foi então que Ai, você foi, descobriu e foi. que. E aí uma foi atrasando a outra e foi um auê, assim. Meu É, e Deus. aí eu falei, gente, tudo tem propósito. E dali em diante eu comecei a entender que não era só a clínica, sabe? Sim. Foi realmente um processo que eu precisava. Precisava passar. Precisava passar, eu Uhum. entendi que não foi para alimentar meu ego de ter a minha clínica, não. Eu Claro. senti que foi um propósito do Senhor com essas mulheres para minha É, vida, é. sabe? Foi ali que eu fui. Ele, você pede mais água para mim, por favor? Claro, claro. Meninos, tragam água aqui, por gentileza. Que a Elinha tá com sede aqui. Sente minha garganta, tá? E aí, eu senti Bim, você tá ouvindo? Acho que tá, né? Depois qualquer que coisa a foi gente dali corta essa que parte. houve esse destravar, sabe? Então eu comecei a ser uma pastora mais presente. Eu sempre fui muito cobrada dentro da igreja. E eu comecei a questionar isso pra Deus. Falei, Uhum. Deus, no início era, Deus, o Senhor me quer mesmo como pastora? Porque tem a esposa do pastor, né? Que é um ministério também. Ser pastora e ser esposa de pastor são ministérios completamente diferentes, tá? É. Ser pastor é você pastorear mesmo, é tá junto ali, é fazer acontecer o ministério. Então, na verdade, num começo você era esposa Não, de um eu pastor? sempre estive à frente, mas nunca me posicionei como pastora, entende? Eu Entendi. sempre ajudei em tudo, Aham. mas muito nos bastidores. Eu tinha muita insegurança de me Uhum. posicionar. A palavra Entendi. é essa, não teria outra para definir. Tinha insegurança para me posicionar. E quando eu comecei a conviver com essas mulheres, foi ali que o Senhor me curou. Sim. Então eu comecei a ver as mulheres com outro olhar. E eu comecei a entender que, na verdade, é mais sobre nós e não sobre o outro. Acho que eu até vi isso aqui na sua É. frase. Nunca é Nunca sobre é o sobre o outro. outro. Nunca é. Nunca é sobre o outro. Foi onde eu aprendi sobre isso, sabe, Lívia? Não é sobre o outro. Porque a gente tem feridas na alma que a gente costuma pensar que fulano fez isso por causa de uma reação sua ou por algo seu. A gente Aham. começa a achar que é tudo sobre nós, É. sabe? Às vezes, uma pessoa que não te cumprimentou, que te olhou torto, e você começa a achar que é sobre você. Meu Deus, o que, que tem de errado É. comigo? Aquela síndrome de inferioridade, É. E né? na De ninguém me verdade é o ama, outro, ninguém né? me aceita, É. ninguém me quer, não sou bem-vinda. Quando, na verdade, é tudo sobre nós, é algo interno. Interno. Não é sobre as pessoas, porque as pessoas também têm isso sobre elas. É. Todos Eu temos. falo que pessoas feridas ferem e pessoas curadas curam, Curam. né? Então, É. assim, as pessoas feridas, elas saem por aí ferindo, né? Se você ainda tá ferido, você vai, infelizmente, sair É, por aí derramando sangue, porque isso. ainda você tá cortado. Agora, quando você tá curado, Isso. Se uma você vai pessoa te tratou curando. mal, não é sobre você, é sobre Uhum, ela. exatamente. Né? Se alguém foi ignorante com você, se alguém dirigiu uma palavra inconveniente a seu respeito, se alguém até usou de palavras para te ferir, não é sobre você, é sobre ela. É isso mesmo. Então tem a ver com quem nós somos, né? E até que Exatamente. eu entendi isso, eu falo assim, foi um resgate da minha identidade, sabe, Lívia? Eu aceito uma água, por Peraí, gentileza. depois a gente Aí, corta essa tá. parte. Só porque Então vamos voltar no. nas Então vou pessoas esperar a água feridas. já. É, vamos esperar a água, que aí a gente corta depois. Essa partezinha. Deixa eu te falar, a gente tem até que horas? É uma hora, tá? Falta 12 minutos. Então nós vamos ter que acelerar aqui. Você põe pra mim também, por favor? A gente corta essa parte. Mas tá fluindo, né? Tá fluindo, A é isso que eu uma hora imaginei. passa Deixa. voando. Passa muito rápido. Nossa, obrigada. Onde que a gente tava pra gente voltar? Vou voltar no que eu tava falando, que aí depois você. Pronto. Pode deixar. Então, as pessoas elas saem por aí, né, ferindo pessoas. Então, a importância de realmente a gente olhar para dentro, sabe? E se você, por exemplo, numa discussão, você, sabe,
tá errado aqui dentro, É, entendeu? é Tá isso. errado aqui dentro, só porque o que o outro te falar, isso não pode te abalar. Não, o que o outro te faz não é sobre você, Não, é é sobre sobre ele. ele, entende? Uma pessoa, quando é muito ignorante, nossa, porque tem gente que carrega aquilo e fala, ai meu Deus, foi muito, né, falou palavras tão pesadas comigo, e aí a gente carrega aquilo ali. Então, eu aprendi a olhar com outros olhos e falar assim, pera, tudo isso que, até usar um termo aqui, tudo isso que essa pessoa vomitou é sobre ela, tá entalado Exatamente, nela. exatamente. Então é muito mais acerca dela do que É. acerca de mim. E a importância de não criar expectativas, né? Porque pessoas vão frustrar as nossas expectativas, mas Deus, ela vai superar suas expectativas sempre. Sempre vai superar. E hoje você tá feliz, assim, E cumprindo um hoje, e hoje eu ministério? cumpro meu ministério, assim, e eu vejo que houve um papel meu de entender quem eu realmente era, Aham. e houve o papel do Espírito de trazer essa De identidade, trabalhando sabe? em De você isso, trabalhar né? essa autoridade. Aham. Como eu te disse, eu tinha muita autoridade sobre o mundo masculino. É, E eu tive que ir quebrando isso, porque foi problema pro meu casamento. claro. Né? Mulher mandona, mulher macho, mulher que É. quer fazer tudo. Tá doido? Eu falo É. assim, gente, de verdade, se eu não casasse com um homem potência igual Pedro é, um homem que me bota no lugar, porque eu ia pisar. É. Eu ia, tô falando sério, o meu perfil de mulher, claro, hoje Deus me tratou, Deus me amassou, ele me amassou, doeu muito. É. Mas se eu caso com um homem banana, Não dá coitado, certo. coitado. É. Então, assim, mulheres também que têm esse perfil, né? Geralmente são as que saem de casa muito cedo, que criam Eu essa vou te falar que eu independência, tinha, sabe? pois é, Agora que Deus tá me buscam isso. tratando. E nível isso é péssimo, porque o homem não quer isso, É, sabe? é A verdade. gente, não é que a gente tem que ser mandadas por eles, não é nesse Claro, sentido. claro. Por isso é importante a gente trabalhar essa submissão É. da Bíblia, de estar sob um propósito, É. sabe? Sob uma missão, Sob a vontade de sob, Deus, né? sob missão, sob submissão do homem. Uhum. É isso, é você estar num propósito junto a ele. É. Então eu comecei a viver, eu e Pedro, num mundo não de disputa, Uhum. mas de um agregar com o outro, Claro. cada um fazendo o seu papel. É. Então hoje a gente tem papéis dentro da igreja, né, que são diferentes, são distintos os nossos papéis, ele exercendo o dele e eu exercendo o meu. É o homem sendo o cabeça, né? O E a homem. mulher sendo ali o pescoço para direcionar. Eu acho que a mulher, Uhum. nós mulheres, nós temos que aproveitar esses dons e essas habilidades que Deus Que nós realmente, temos, que né? nós temos de conduzir, sabe? De dar direcionamento. O homem, geralmente, ele é mais cabeça dura, né? Ele vai vir, às vezes, com posicionamento, e aí a mulher E a vem com a mulher sua mais energia flexível, feminina e fala assim, isso. mas Mas olha, talvez dessa viu? Olha forma. a sua palavra, uma energia feminina. O homem Exatamente. precisa disso, o homem não Precisa. tem Não isso. tem. O homem É um precisa. complementando E o aí, outro se vem mesmo, uma né? mulher muito macho, vai ficar faltando aquela área, vai ficar ali carente, É. porque precisa-se disso no É relacionamento. verdade. A gente precisa dessa delicadeza nossa, Precisa. dessa sutileza, dessa forma de saber falar. É. Quando a Bíblia vai dizer, Lívia, a mulher sábia edifica. E A mulher palavra tola. edificar Uhum. é você consolidar, É, é você enraizar, é você construir pilares. Está na nossa exatamente. mão, É. E nós sabe? temos Esse essa papel de sabedoria, né? construir. Então, Essa sabedoria está na é. nossa mão. E assim, o nosso tempo já está corrido, e aí eu quero entrar num assunto, né, que para mim também é muito importante, porque eu já sofri o mesmo que você. E aí eu olho para você e para o Pedro, e talvez as pessoas olham e acham que por serem pastores nunca vão sofrer, né, algo, né, tipo assim, para realmente testar talvez a fé de vocês, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre o processo mesmo de gravidez, né, que vocês passaram, logo depois, né, sofreram um aborto. Então, vocês tiveram um milagre e depois tiveram essa experiência, e eu queria que você contasse um pouquinho pra É. gente. Bom, eu vou resumir a minha É. história, porque a gente tem pouco tempo para contar aqui. Mas, resumidamente, eu não podia ter filhos. Assim, a gente estava fazendo tratamentos. Uhum. Inclusive, fiz a fertilização in vitro. Mas você foi Não foi diagnosticada avante. com alguma coisa? Eu tinha endometriose profunda, um ovário tomado por um cisto, Nossa. um ovário todo comprometido, cisto no ovário, pontos, focos de endometriose em Uhum. todo o útero, no intestino.
E a ponto de ter que fazer 2 cirurgias, e todas as 2 cirurgias foram remarcadas, porque na primeira Deus me curou. Então é um testemunho que eu posso contar com detalhes depois, mas Claro. Deus me curou, Deus tirou o cisto. Nossa. Um cisto gigante que eu teria que tirar praticamente o ovário, porque ele estava comprometendo. Era 5 vezes maior que o meu ovário. Você já tinha descoberto isso no processo para engravidar ou Na antes? verdade, a gente tenta engravidar desde o 2º ano de casamento. Nós temos 9 anos de casamento, de casados. E desde o 2º ano a gente não toma nada e falou: ah, Deus, na hora que o Senhor quiser mandar, eu sempre sonhei em ser mãe. Sim. Eu sempre tive um sonho de casar, mas em ser mãe era um sonho ainda mais intenso, sabe? Aham. Eu me vejo já sendo mãe, assim, É. era algo desde criança, eu sonhava em ser mãe. É. E o Pedro também começou a ter esse sonho, né? Principalmente quando ele completou os 30 anos, Pedro hoje tem 33. Aham. Então veio os 30 e ele falou assim, gente, tá ardendo dentro de mim, eu quero ser pai, eu quero ser pai. E a gente fez várias tentativas, usou da medicina, fez muitos tratamentos e nada de acontecer. E aí eu marquei uma cirurgia porque Deus me curou, não tinha mais nada nos meus ovários, nem no meu Gente. útero, nenhum ponto Ou de seja, ele já de tinha endometriose. operado um milagre, né? Já tinha operado um milagre. Eu tinha que fazer cirurgia, não precisou de fazer. Uhum. E aí, quando eu fui para fazer essa segunda cirurgia do intestino, porque no intestino tinha ainda, eu engravidei. Eu tava com tudo pronto para fazer a cirurgia e o meu médico me ligou e falou assim: Kelly, tá tudo certo para segunda, pro Meu último Deus. exame, que era uma ressonância. Aham. Ele falou: tudo certo, a cirurgia já marcada. Eu falei: tudo certo, só que eu acho que deu uma manchinha da minha menstruação. E no final de contas não era manchinha. E ele falou assim: a gente não vai fazer, vamos esperar, Aham. porque eu preciso que ela desça pra gente fazer esse exame sem o período da menstruação. Aham. E aí esperei 1 dia, 2 dias, 4 dias e nada da menstruação. E eu falei: opa, tem trem errado. Será que eu tô grávida? Gente, mas agora, tipo, depois de tanto tentar, Sim. agora que eu resolvi investir na minha saúde, cuidar, né, do Pra intestino passar pelo pra processo. passar pelo aham. processo. Porque o médico deixou claro que eu teria que tirar um pedaço do intestino, provavelmente, estava bem comprometido. E aí eu tomei coragem, falei, não, vou fazer tudo e vamos fazer, né? Acho que o que envolve a medicina, eu acho que a gente tem mesmo que recorrer. Eu falo que os médicos também são usados por Deus, sabe, Lívia? Porque Muito, tem muito. crente, tem cristão, fala que é muito ignorante falar, ai, Deus vai me curar. Não vou fazer nada porque Deus vai operar. Eu penso que a gente tem mesmo que ter fé, Claro. mas existem as mãos dos médicos, que tá aí, a medicina tá a nosso favor. E não tem problema nós Uhum. usarmos da medicina, né? Até porque é Deus quem capacitou eles. Claro. Tudo vem dele. Toda essa sabedoria que eles têm adquirido vem do Sim, Senhor. Senhor. Então, quando eu resolvi recorrer à medicina, engravidei. Foi um dia que Nossa. eu acho que só quem é mãe, quem engravidou a primeira vez, principalmente para quem quer engravidar, sabe a alegria que Nossa é. Nossa, eu acho que eu dava pulo assim, dessa Imagino. altura, e falava assim: oh meu Deus, obrigada. E agradecia, eu ajoelhava, eu chorava. E Aham. fiz toda aquela festança de contar pro Pedro. E aí, infelizmente, não foi avante. Mas foi um processo muito difícil pra gente, porque minha ficha não caía. Primeiro que minha ficha não caía, que eu tinha Quando você sofreu o engravidado. aborto, que você Não fala? caía quando eu tinha Ah, engravidado. Parece que a gente fica em nostalgia. é. Não dá pra explicar. É assim, eu queria ver, né? Falei, enquanto eu não ver, mexendo, coração pulsando. Mas é tão E foi engraçado que exatamente o que mexe mais com a aconteceu. mulher do que com o homem, né? Porque Muito mais com a pra mulher, nós ali, a muito gente já mais. fala assim, meu Deus, você já começa É, na verdade, realmente quando você vê já o positivo, você fala, meu Deus, tem um serzinho aqui dentro, que alegria. Mas não tinha um serzinho lá dentro. Porque eu tive gravidez anembrionária. E eu nunca cantei tão entendida assim, um louvor como antes, daquele que vai dizer assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento nos campos, Aham. e tem um que vai dizer, ainda que o produto da oliveira minta, e é um versículo, Aham. eu ainda me alegrarei. E aí eu falei, gente, o produto da oliveira, que a oliveira dá fruto, Aham. mas o produto não foi um produto verdadeiro. Eu sei, gente, que eu tô falando de mim, entendo com amor, né? Não tô colocando que a criança era um produto, não. Claro, Tô usando do versículo bíblico Uhum. para dizer que
eu nunca associei tanto a isso, sabe? É. Ainda que nada aconteça, ainda que não vá avante, eu todavia me alegrarei. E gerar isso no espírito foi um processo de dor. Porque quando eu saí com esse diagnóstico de que nada tinha ali, a gente já estava prestes a ir para Israel. Então eu soube disso na sexta-feira e a gente viajava no sábado. Nossa. E aí o meu médico deixou claro assim para mim, Kelly, você vai sangrar em Israel, que é o processo do aborto. Uhum. E aí eu falei, nossa, Deus, só me guarda e me dá força para enfrentar tudo isso lá. Porque ele deixou muito claro que não é pouco sangramento, ele falou, é Nossa, muito, mas fica eu tranquila, Deus sangrei cuidou de muito, eu tudo, sangrei que o meu muito. Você não médico fez curetagem? não precisou, sabe? O meu médico estava na viagem. Nossa, que E aí bênção. ele foi me tranquilizando e não aconteceu lá. Não. Ele me perguntava sempre, começou a ter uns borrinhos assim, e eu falava assim, doutor, tá começando. Ele falou assim, fica Nossa, eu sangrei tranquila. demais. Se sentir alguma coisa, eu tô aqui. Acho que ele já estava me preparando, sabe? Porque quando eu cheguei, nós chegamos no sábado. Aí eu passei o domingo na igreja, eu fui nos 2 cultos, já esperando que uma hora ia colocar pra Começar. fora, o Uhum. corpo ia É, e expulsar tem aquilo que. ali, né? Aham. O saco gestacional, É tava tudo natural, sendo né? formado. E aí eu falei, meu Deus, eu sentindo muita dor no domingo e já preocupada porque na segunda a gente ia fazer os exames, porque Uhum. senão se o corpo não Ia ter expulsasse, que eu fazer teria a que fazer a curetagem. curetagem, né? Aham. Nossa, mas é uma dor. Na segunda de manhã, Lívia, eu na varanda de casa, o Pedro falou, amor, eu vou sair, vou ao banco. E eu falei, amor, eu vou ficar, porque eu tô por conta. Sim. Qualquer hora eu posso sangrar ou Uhum. vamos fazer os exames pra gente ver como que tá. Eu falei assim pra minha funcionária, Jaque, eu tô com muita dor. Eu vou Nossa. deitar. E eu tava comendo uma uva, assim, chupando uva na varanda de casa. E eu falei assim pra ela, ô Jaque, pode deixar essa uva aqui que eu vou terminar de comer. Eu só preciso deitar um pouquinho, porque eu tô com muita dor. E quando eu falei, preciso deitar um pouquinho, foi tudo muito rápido. Pedro tinha acabado de sair no portão da garagem e eu deitei. Quando eu deitei, eu comecei a sentir sangue descendo. Aí eu pensei, é tipo meio que um sangue de menstruação. Uhum. É muito sangue. Aí eu falei, só que eu não conseguia me mover. Eu comecei a sentir muita contração, muita contração. É. E aí eu gritei por ela, que foi assim Um anjo, né? socorro, um anjo É. pra minha vida ali naquele momento. E eu gritei por ela, falei, Jaque, eu não tô conseguindo movimentar. Olha aqui, eu acho que eu tô sangrando. Eu acho que eu tô sangrando muito. Me ajuda aqui. Aí ela, quando ela chegou, ela fez uma cara de espanto e falou assim pra mim: calma, tá tudo bem. E no olhar dela não tava tudo bem. Calma, peraí que eu vou pegar a toalha. Aí ela pegou a toalha e eu falei: me ajuda, tira essa roupa. Tira essa roupa de mim. Eu já comecei a ficar tensa. Porque eu não conseguia movimentar, porque eu realmente sentia muito dor. Nossa, é uma dor, Era muita dor. gente. E eu liguei pro Pedro e falei assim, Eu acho que amor, é uma dor misturada, uma dor amor, física eu com tô a dor da alma, sangrando. né? Vem pra cá, porque eu acho que vou precisar de ir pro hospital. Eu tô sentindo muita dor. Aí ele, amor, pera que eu tô chegando no banco, me dá 30 minutos. Homem, né? Me dá 30 minutos, que aqui é rápido. Eu falei, você não tá entendendo. Eu estou sentindo muita dor. Mas como eu nunca fui mulher de ficar reclamando demais, Uhum. então Ele quando eu não, falo que eu tô não com deu muita dor, tanto. eu falo assim, eu estou falando que eu estou sentindo muita dor. É. Vem pra cá, por favor. Aí deu assim, 10 minutos, o Pedro tava lá. Aham. Quando ele me pegou, a Jaque já tinha me arredado da cama. A gente tinha muito sangue na cama, muito Nossa. sangue. Tô abrindo, assim, intimidade com Claro. vocês. Porque eu acho que muitas mulheres já passaram por isso. Sei que Uhum. algumas sangram no banheiro, outras só Verdade. no hospital. Eu sangrei ali nesse processo. E não tinha o que parasse aquele sangue. É. Era muito coágulo, era muito sangue. Eu lembro que no domingo, que eu contei pra igreja, e muita gente não tinha ouvido. Então as pessoas colocavam a mão na minha barriga, muita gente não tinha ouvido, muita gente não sabia. E como eu tava muito inchada já, que era muito sangue que foi acumulando, né? É. As pessoas colocavam a mão e falavam assim: ai, já tá dando pra ver a barriguinha. Ai, Ai, gente, você não tinha contado aquilo ia na ainda. minha alma. Não eram todo mundo, não eram todas as pessoas que tinham visto, que tinham ouvido. Entendi. Sabe, sempre tem alguém que fica disperso na hora É. dos recados, É. sabe? Sempre tem Aham. alguém. Então tinha gente no momento ali de domingo que colocava a mão na minha barriga. E aí eu falava assim, ai, gente, Senhor, só me dá força. É.
Porque eu contei para todos, então agora eu também tenho que contar o que aconteceu. É. E o seu nome vai ser glorificado em todo tempo, porque em Uhum. todo tempo o Senhor é bom e o Senhor sabe o que faz. E pra gente foi um processo assim. Eu vou te falar que o que mais me incomodava era a insensibilidade das pessoas, principalmente das mulheres. As mulheres que falavam assim, próximas a mim. Ai, você não acha que você fez muito? Julgavam o tempo inteiro. Ai, você não acha que você arriscou muito também de ter falado muito em cima de hora? Ai, você não acha que você podia ter guardado mais? Ai, no próximo não conta não. E eu falava assim, é algo que eu tenho no meu coração. Quando o Senhor gerar a vida em mim de novo, que em breve vai gerar, Amém. todos vão saber. Porque é para o nome do Senhor ser Amém. glorificado, não é nada sobre mim. Lívia, se eu tivesse passado esse processo sozinha, eu acho que teria doído muito mais. Porque eu tive o apoio das pessoas. Apesar de ter pessoas sem noção, pessoas Sempre vai inconvenientes, ter, sempre né? vai ter. Sempre Em vai todos os ter. casos vão É, ter. na vida A inteira. vida inteira, né? Para tudo, Para para tudo. tudo. Sempre vai ter o sem noção. Sempre. Eu prefiro que a minha vida seja. Isso é algo meu com Deus, tá, gente? Eu não falo que. Não é um ensinamento que você tem que fazer isso para sua vida, mas a minha vida, o meu relacionamento com Deus é esse. De que a minha vida é um livro aberto, de que tudo é para glorificar o nome Claro. dele. Então, na dor eu vou glorificar o nome dele, na alegria eu vou glorificar o nome dele. E E o que é que todos vocês verão. pegaram, assim, você e Pedro? Qual que foi a mensagem? E aí que a gente sempre falou, né? Por tudo a gente sempre pergunta A para gente. Deus. O que é que vocês entenderam que Deus estava tentando mostrar para vocês? Porque eu acho que isso, eu ouvindo toda essa história assim sua, eu vou falar e depois você me corrige. Eu penso que foi um cuidado de Deus assim, olha, é possível, vai acontecer, o milagre ele tá chegando, né? Então meio que foi, claro, uma preparação, mas tipo um sinal assim de Deus sobre isso. Bom, eu ouvi. Quando você fala isso, eu ouvi exatamente as palavras do meu médico. Quando ele me diagnosticou, ele falou assim: Kelly, Deus tem propósito em tudo. E ele falou exatamente essas palavras. Você precisa entender, vocês precisam entender que o que não podia acontecer, aconteceu. Naturalmente. Uhum. Sem intervenção do homem. O próprio Deus gerou vida em você. Você engravidou. Mesmo Não achando foi que ia ser avante, impossível, né? mas engravidou. E você falou, pronto, você já resumiu tudo. É. O que a gente sentiu é: Deus tem o tempo certo pra gente. Só que ele tá nos forjando, Lívia, e a gente agora vivendo outros propósitos, eu e Pedro, no Uhum. ministério, com tudo que tem acontecido, porque a Uhum. gente já tem investido em outras filiais, a gente tá com agendas fora do país, tudo que o Senhor tem nos levado a viver. Aí a gente olha para trás e fala: o Senhor sabe, não era o tempo certo, não é ainda. É. Porque quando for o tempo certo, a Bíblia vai dizer: quando o perfeito aparecer, o imperfeito desaparecerá. Exatamente. Entende? Amém. Então, quando Eu vier o amo esse que é versículo. perfeito, e tudo que é imperfeito, todo esse tempo de dor Vai vai desaparecer. desaparecer. Então Ai, que lindo. a gente só tem que acreditar, Aham. confiar que Deus tem o tempo certo para cada um de nós. Amém. Para cada um de nós. Amém. Já estamos chegando, já passamos até do tempo. Eu sempre, no finalzinho, gosto de fazer um bate-bola. Eu vou falar uma palavra e você fala em uma ou em poucas palavras o que representa para você, tá bom? Tá bom. Deus. Tudo. Meu ar, o ar que eu respiro, vem dele. Família. Meu. Como eu vou dizer? Meu sustento. Passado. Experiência. Futuro. Maturidade. Presente. Presente? Um presente. O presente é um presente. Perdão. Perdão. Nossa, Lívia. Essa você não esperava, hein? Esse É. bate-bola. O perdão é que é tão difícil a gente falar só de uma coisa de perdão, né? Mas o perdão é maturidade também. Crescimento. Amor. Amor, eu vejo Deus
Porque quando a gente ama, a gente... Deus é amor, né? Seu ministério. Meu ministério. Um propósito lindo. Ah, eu tenho que falar em uma palavra? Não, pode ir. Ai, ok. Em poucas Meu palavras. ministério. Um propósito selado nos céus para ensinar mulheres a reinar ainda na terra. Amém, amém. Dinheiro. Um sustento terreno, mas não uma dependência. Boas novas. Boas novas é o projeto de Deus para nossa vida, né? Amém. Pastor Pedro. Meu amor, meu eterno companheiro, meu pituquinho. E a Kelly. Falar da gente é tão difícil. Uma mulher que teve que aprender muito a abrir mão do orgulho, muitas vezes da soberba, porque existe soberba para quem acha que é muito espiritual. Verdade. E por eu ter sido criada no cristianismo, a gente acha que sabe mais ou que é mais santo, mais espiritual do que outros. E eu me vejo hoje como uma mulher que o Senhor quebrou, refez, moeu e tem levantado. Eu falo que eu não posso dizer que eu ainda cheguei, onde quero chegar, mas estou caminhando Que bom. para um propósito lindo que o Senhor já tem predestinado para a minha vida. Amém. Que é amém. cuidar de mulheres, que é fazer a obra, que é estar ao lado do meu marido, que para mim também é um propósito de vida. Amém. Eu que vejo, não bênção. vejo a Kelly sem o Pedro. Que bênção. Eu vejo que do lado da Kelly tem o Pedro, então nós somos um. Que bom. Ai, lindo, adorei nosso bate-papo aqui, Ai, viu? que foi rápido, Foi acabou. rápido. A gente vai ter que marcar uma outra vez aqui. Inclusive, Obrigada, quem sabe o gente, pela pastor Pedro possa vir audiência. também junto com você para Verdade. contar também o Vai testemunho ser um dele, que eu sei que é prazer. Vai maravilhoso. ser um prazer. E aqui um presentinho dos nossos parceiros. Mata Café, Taste Ô, Plain. delícia! Pode abrir Já para pode você. abrir aqui? Pode, pode. Vocês estão curiosos aí pra É saber o isso, que vem? gente. Nossos parceiros aqui trazendo, né, o melhor café para os nossos convidados. E também uma camiseta que a Kelinha vai gostar. Que a Kelinha vai gostar, que é com a Cafezinho frase. eu gosto, É, hein? e é super Ai, lá em casa a gente é cafezeiro, personalizado. o Pedro mais que eu. É, personalizado. Ai, que lindo. Imagina. Obrigada, Lívia, pelo carinho. Foi muito bom te receber aqui hoje. E a camiseta para você usar nunca é sobre o outro. Ah, é isso. É muito que a gente falou aqui É hoje, é o tema verdade. dela. Nunca sobre outro. Vou usar com certeza. Muito obrigada pelo carinho. Obrigada pelo Obrigada a carinho, todos, viu? gente. Obrigada para vocês que Obrigada. estiveram aqui com a gente hoje. Ai. Esse episódio foi maravilhoso. Espero que possa, de alguma forma, impactar a sua vida. E não esqueça de compartilhar esse conteúdo, né? Porque eu sei que tem muita coisa boa aí. Compartilhe, assim o YouTube, o Spotify vai entender que este conteúdo é relevante. Um beijo para você. Um Até a beijo. próxima.